Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 26 de setembro do ano 2021. Hoje é domingo e eu quero deixar uma palavra que se encontra em Tito 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando a nossa bendita esperança. O arrebatamento da igreja, ele é a bendita esperança da noiva. Eu não estou esperando o anticristo. Eu não estou esperando ser espancado pelo anticristo. Isso não é bendita esperança. Aproveitando o ensejo, eu quero direcionar essa palavra aos nossos irmãos que já sofrem muito. Os irmãos que já sofrem lá no Quênia, eles sofrem barbaridade ali no Quênia por causa do Evangelho. Eles sofrem lá na Coreia do Norte. Eles sofrem lá na Índia, na China, no Vietnã, no Laos, na Eritreia, no Sri Lanka. Nossos irmãos que já sofrem tanto que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra amiga, de uma palavra de uma bendita esperança. Meus irmãos, o arrebatamento vai livrar vocês de tamanho sofrimento que vocês já passam. O arrebatamento é a bendita esperança da noiva. Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Existe um grupo aí chamado pós-tribulacionismo. Esse grupo ele tem trazido desesperança para a igreja. Ele tem trazido desesperança para os nossos irmãos sofredores. Nossos irmãos que já sofrem tanto lá nesses países que eu citei aí. Principalmente na Coreia do Norte. Será que Deus ainda vai deixar que esses irmãos que já sofrem tanto, que não têm o que comer, que já passam fome, que já apanham, que já morrem, são espancados por causa da sua fé, será que Deus ainda vai deixar esses irmãos ainda na grande tribulação, mais 7 anos para sofrer? Isto é espírito de engano, meus irmãos. O pós-tribulacionismo, ele é o espírito de engano. Eles defendem esta ideia de que Paulo passou por sofrimento. Agora, venha querer comparar a época de Paulo, a época de Pedro, dos apóstolos, com esta igreja atual apostata. Esta igreja apostata que anda de avião, essa igreja televisiva. Comparar esses homens com Paulo? Pelo amor de Jesus Cristo, Paulo foi um homem que levou 199 açoites por causa da fé. Paulo foi espancado, Paulo foi judiado, maltratado. Agora dizer que todos têm que passar pelo mesmo sofrimento que Paulo passou? Ainda dizer que a igreja brasileira, essa igreja apostata, essa igreja politizada, que está envolvida com política, está passando as mesmas provações que Paulo passou? Isso é uma refutação que eu estou fazendo a um certo pastor que pregou isso. Não vou citar o nome dele, porque eu não quero problema na justiça. Mas é uma refutação que eu estou fazendo. O pastor é convidado para levar uma palavra aos irmãos sofredores, aos irmãos que já sofrem, os irmãos que já penam demais nesses países onde sofre perseguição. Ao invés de levar uma palavra de bendita esperança, ao invés de levar uma palavra de que a igreja aguarda a bem-aventurada esperança, ele leva uma palavra de desesperança, dizendo que todos nós temos que apanhar, temos que ser machucados, massacrados, destruídos por causa do Evangelho. O povo precisa de estudar a Bíblia. Tem muita gente ainda preso naquele versículo que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Tem muitos irmãos que estão presos nesse versículo, achando que isto é tarefa da igreja. Isto não é tarefa da igreja, meus irmãos.
Preste atenção, este evangelho do reino, isso aí é durante a grande tribulação. Não é tarefa da igreja pregar o evangelho do reino, isso é tarefa dos 144 mil judeus durante a tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Nós vivemos em um país livre, amém por isso. Nós não vamos passar pela tribulação. Por que lá os irmãos estão sofrendo lá aflições? Eles sofrem aflições lá no Quênia, lá no Sri Lanka, no Laos, no Vietnã, na Índia, no Camboja. Por que eles sofrem lá? Por causa das leis dos países de lá. Por causa da ditadura dos países de lá. Mas não é a tribulação escatológica. A igreja não vai passar pela tribulação escatológica. Jesus disse que é uma grande tribulação qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Agora, um pastor pós-tribulacionista, ele trazer esta mensagem de desesperança para a igreja. A igreja não passará pela tribulação. A igreja, ela não faz parte das 70 semanas de Daniel. Se a igreja não participou das 69 semanas, por que ela participaria da última semana de Daniel? A igreja não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel. O arrebatamento da igreja ela é a bendita esperança da noiva. Essa mensagem é para os irmãos da igreja sofredora, para os irmãos do Quênia, do Laos, do Vietnã, do Camboja, do Sri Lanka, da Índia, da China. Essa mensagem é para vocês, meus irmãos. O arrebatamento da igreja vai livrar vocês de tão grande sofrimento que vocês já passam atualmente, por causa das leis dos seus países. Agora, vocês não precisam esperar a tribulação escatológica. A igreja brasileira não vai passar pela tribulação escatológica. Igreja nenhuma no mundo vai passar pela tribulação escatológica. A tribulação escatológica, ela não tem nada a ver com a igreja, com a noiva de Cristo, com a esposa do Cordeiro. A verdadeira igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Mas o pós-tribulacionismo, ele presta um desasserviço para a obra de Deus. Isso é desasserviço, isso é um espírito de perturbação, um espírito de engano que tem enganado neófitos, tem enganado pessoas que não estudam escatologia, que não conhecem nada de escatologia, que não conhecem nada de Apocalipse. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser franco. O arrebatamento, ele é a bendita esperança da igreja sofredora. Os irmãos ali da Portas Abertas ali, missionário André ali, um grande homem de Deus, o trabalho que o André tem feito no mundo todo. Os irmãos, quando o corpo de Cristo sofre, quando um membro sofre, todo o corpo deve sofrer junto. Nossos irmãos ali já sofrem tanto. Nossos irmãos já penam tanto ali na África, já sofrem tanto, passa fome, passa necessidade. Eles morrem por causa de Jesus. Então eles não vão passar pela grande tribulação. Esta é a mensagem para a igreja sofredora. A igreja não passará pela grande tribulação. Quem está pregando isso não entende de escatologia. Quem está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, infelizmente, ele pode ser muito bom em outras áreas da teologia sistemática. Ele pode ser bom em soteriologia, ele pode ser bom em cristologia, ele pode ser bom em hamartiologia, ele pode ser bom em todas as matérias da teologia sistemática, mas de escatologia ele não conhece nada, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Esse ensino é um espírito do erro, é um engano da teologia da substituição, a chamada teologia do pacto ou teologia aliancista, que insiste em empacotar a igreja no mesmo barco que Israel. A igreja não é Israel, Israel não é a igreja. No momento que você não entendeu o plano de Deus para Israel e você não entendeu o plano de Deus para a igreja, você empacota todo mundo junto. É o que eles fazem. É o que a teologia do pacto faz, a teologia da substituição.
que a mesma teologia faz. Eles empacotam todo mundo junto. E não é bem assim, não. Deus tem um plano com a igreja e Deus tem um plano com Israel. Deus não trata com Israel junto com a igreja e não trata com a igreja junto com Israel. Ele vai remover a igreja para depois ele tratar com Israel. Agora, o tempo agora é da igreja, é a plenitude do gentio. Israel está cego temporariamente, mas quando acontecer o arrebatamento, Israel volta a crer no Messias no final da tribulação. Deus precisa de 7 anos então para tratar com Israel no final da tribulação. A igreja não estará mais aqui. Não estará mais aqui. Então o arrebatamento, ele é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento é a bendita esperança dos nossos irmãos sofredores, que fazem parte lá da missão Portas Abertas lá. Está ali aos cuidados do missionário André e de todos os seus mantenedores ali. Eles vão ser arrebatados. Todos quantos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não precisa de esperar anticristo, meu irmão. Não precisa de esperar grande tribulação. Não se compara aos tempos de Paulo, que eram os tempos da igreja de Esmirna e Éfeso. Não se compara esses tempos com o tempo de Laodiceia. Hoje nós não estamos vivendo o tempo de Esmirna, nós não estamos vivendo o tempo de Éfeso, nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. E quando você olha para o Apocalipse, você não vê luta, você não vê perseguição na era de Laodiceia, você vê apostasia. Ah, pastor, mas lá eles estão sofrendo lá no Quênia, no Afeganistão, nos países lá, na China, na Índia. Estão sofrendo lá por causa das leis do país lá. Mas a era não é de Esmirna, a era não é de perseguição, a era não é de Éfeso, a era é de Laodiceia, a era do arrebatamento é a era de Laodiceia. Comparar esses homens que andam de avião, que andam de jatos particulares com o apóstolo Paulo é um absurdo. É um absurdo. Comparar esses homens com os tempos de Paulo é um absurdo. Comparar esta igreja apostata brasileira, esta igreja milionária, essa igreja televisiva boiadeira com os tempos de Paulo, comparar esta igreja boiadeira com os tempos de Paulo é um absurdo, meus irmãos. É um absurdo. Então eu queria trazer essa palavra para vocês. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.